Eu preciso parabenizar a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos os envolvidos nessa apreensão. Estamos falando de 10 toneladas de drogas. É um baque significativo para o tráfico de drogas. Deixo aqui os parabéns. E diante dessa apreensão significativa, a gente vai falar agora sobre o processo judicial que envolve as prisões por tráfico de drogas. Eu vou conversar com o advogado criminalista André Brito, que está aqui já comigo. E a principal dúvida que a sociedade tem em relação ao tráfico de drogas é a distinção do consumo pessoal com o tráfico de drogas. Seja muito bem-vindo, boa noite. E já deixo aqui essa primeira pergunta, porque quando se prende, né, existe sempre aquela fala, não, mas era pouca quantidade. Existe, de fato, uma quantidade específica? A quantidade é um dos elementos, né, para poder distinguir a condição de usuário da condição de traficante, né? Primeiramente, só para fazer um contexto dentro da reportagem, é que inevitavelmente houve um crescente número de casos de prisões em decorrência do tráfico de drogas. Não à toa, aqui no estado de Sergipe, precisamente na comarca de Aracaju, nós tínhamos, até 2018, apenas uma vara criminal responsável em processar e julgar processos que envolviam crimes de tráfico de drogas. Hoje em dia são 5 varas criminais, né? Então, isso demonstra que apenas uma vara criminal, isso apenas na cidade de Aracaju, na comarca de Aracaju, não estava sendo suficiente, né? Dentro desse contexto, a gente entra justamente nessa questão da distinção entre o usuário do traficante, né? Hoje, a nossa lei, a Lei 11.343, uma lei de 2006, ela ainda prevê como uma conduta criminal o fato de usar droga. É o artigo 28 da lei, que traz umas penalidades, que não é prisão, mas que traz uma penalidade. Existe o artigo 33, que é a conduta, são várias condutas que incidem o crime de tráfico de drogas. Dentro das circunstâncias que podem configurar uma situação de usuário e tráfico de drogas, é a quantidade. Mas não só isso. Existem outros elementos, como as circunstâncias que se deu a abordagem ao indivíduo, onde ele estava, a quantidade da droga, não só isso, como, por exemplo, se ele estava acompanhado de outras pessoas, se havia uma situação de mercância, se ele estava com dinheiro que pudesse indicar que estava dinheiro, como popularmente o pessoal diz, né, dinheiro miúdo, dinheiro trocado, se a droga está fracionada. Tudo isso são elementos que são levados em consideração para identificar se seria uma situação de usuário ou traficante. Mas você traz para a gente, então, que não tem uma quantidade específica. Não. Depende de todos os outros fatores. Exatamente. Aí você traz para a gente já essa informação de que o usuário também deve responder. Quais são essas medidas aí? Você traz para a gente que não é prisão. Isso. A lei de drogas, né, no artigo 28, traz dentre as penalidades para quem está consumindo a droga, a advertência, né? No caso de reincidência, pode ser até uma prestação de serviço à comunidade, mas é um procedimento que ele não tramita numa vara criminal comum, né? Ele tramita no juizado especial criminal. Ele não é preso em flagrante, não há uma prisão em flagrante do usuário, né? Inclusive, existe uma ação no STF, que está paralisada, a respeito desse tema da descriminalização do uso da droga, né? Do uso recreativo da droga, como se chama. E nesse contexto da apreensão, né, para você que está ligando agora, a gente acabou de mostrar o trabalho da polícia, 10 toneladas de drogas apreendidas no intervalo de menos de 2 meses. E a gente sabe que ali existem vários membros. Tem o chefe, tem o que repassa, tem o que recebe, enfim. São várias pessoas contidas aí nesse processo de crime de tráfico de drogas. E a gente fala aqui sempre, viu, doutor André, no Cidade Alerta, que tome cuidado, que armazenar droga também configura crime. E aí eu queria que você explicasse isso pra gente. Por exemplo, a pessoa que está transportando apenas a droga é considerado um traficante privilegiado? E o que isso significa? Então, o artigo 33 da Lei de Drogas traz várias condutas que configuram o tráfico de drogas. Dentre elas, o transportar, né? A conduta de transportar configura o tráfico.
mas existe dentro de um limite mínimo e máximo da pena, de 5 a 15 anos, que é a pena mínima e a máxima do crime de tráfico de drogas, uma majoração de uma pena, o arbitramento de uma pena base, considerando as circunstâncias pessoais do indivíduo que foi preso. Então, se aquele indivíduo que está transportando a droga, ainda que seja uma quantidade grande, por exemplo, 200 quilos de droga, a pessoa foi presa em flagrante transportando 200 quilos de droga, mas nos elementos do que foi colhido na investigação, o que foi trazido no processo, demonstrar que ele não é o proprietário da droga, né? Se ele for réu primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar à organização criminosa, é possível aplicar uma causa de redução de pena, que é o tráfico privilegiado, que é o 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, que prevê essa redução de pena. Ele, conseguindo atingir esses requisitos, a pena dele vai ser reduzida e, a depender da pena fixada pelo juiz, possa ser até que ele cumpra a pena prestando serviço à comunidade. Tudo depende, logicamente, das circunstâncias pessoais da pessoa que foi presa. O número de prisões tem crescido bastante, né? E o crime de tráfico de drogas é o que mais prende aqui no Brasil. Quando a gente faz o recorte feminino, cresce ainda mais. Em 10 anos, aumentou em 500% o número de mulheres presas. E aí a gente sempre fica na dúvida, né? São prisões que, de fato, representam pessoas que estão ali encabeçando o tráfico de drogas? Ou existe muito uma brecha de que acaba levando ou inocente ou apenas usuários? Como é que o senhor enxerga? Então, pelo nosso ordenamento jurídico, a prisão cautelar, a prisão preventiva, ela é uma prisão excepcional, né? A prisão ela é para ser uma medida excepcional quando não for possível aplicar outras medidas cautelares. Infelizmente nós vemos, né, não à toa nosso sistema prisional no todo o país, ele está superlotado, pessoas presas quando na verdade poderiam estar respondendo o processo em liberdade. Porque uma coisa é a pessoa ser inocente, outra coisa é ela responder o processo em liberdade. A prisão ela vem como uma garantia da ordem pública, pelo risco que ele apresenta à sociedade. E muitas vezes a pessoa pode estar respondendo um processo por tráfico de drogas, por exemplo, e ao final ser absolvido, mas está respondendo preventivamente o processo. Então, assim, essa questão da prisão é uma questão bem peculiar, né, que vai se levar em consideração também as circunstâncias pessoais do acusado, mas que nós vemos bastante no dia a dia, né, eu milito nessa área praticamente há 10 anos, então a gente vê muitos casos de pessoas que estavam usando, mas muitas vezes estavam usando juntamente com um colega, e quando é abordado, acaba sendo tipificado como traficante de drogas e acabam respondendo como traficante de drogas, sendo condenado por tráfico de drogas e superlotando os presídios. Exatamente. É verdade. Olha, eu gosto muito de esclarecer uma coisa em relação ao seu trabalho, porque eu tenho muitos anos trabalhando aqui no jornalismo popular e agora com esse recorte do jornalismo policial. E os advogados criminalistas, eles acabam sendo muito julgados por parte do público, principalmente aqueles que defendem, de repente, um traficante, né? E aí eu queria que você explicasse a importância, né, do trabalho do advogado. Porque ele não está defendendo o tráfico de drogas, ele está defendendo a Constituição, ele está defendendo os direitos de um cidadão. E às vezes quando a gente está julgando, né, um advogado que está defendendo alguém que a gente não concorda, de repente, quando for com a gente, que a gente tiver qualquer acusação que não esteja ali de acordo com algo que a gente fez, for somente uma acusação sem fundamento, aí também podem nos julgar de, agora tem alguém defendendo ali. A gente tem que estar atento a essa linha tênue, né? Exatamente. E inclusive a gente escuta isso bastante. Pessoas que criticavam, né, o exercício da advocacia criminal até precisar de um. Né? Várias vezes a gente recebe esse tipo de relato. E só para iniciar, em relação à atuação do advogado criminal, a própria Constituição garante que o advogado é indispensável à administração da justiça. Na advocacia criminal, o advogado criminal, ele defende o direito da pessoa. Né? Qualquer pessoa, independente do crime que ele tenha praticado, que ele esteja sendo acusado, ele tem direito ao devido processo legal, que seja obedecidas as garantias constitucionais e que seja obedecidas as regras do jogo processual, para que ele tenha um julgamento justo. Então, o advogado ele busca nada mais além do que justiça. Agradeço muito pelas informações. Esse é um tema que eu gostaria de ficar aqui um programa inteiro, porque são muitas dúvidas. André Brito, advogado criminalista, agradeço imensamente aqui pelas informações. Obrigado. A gente segue aqui com a notícia